Vamos aqui para mais um estudo, né? Sejam bem-vindos ao canal Missão Espírita e dando continuidade, né, ao nosso estudo do livro que é o Espiritismo. Hoje nós vamos falar na aula 18 por que a mediunidade às vezes não funciona, né? E sem rodeios, indo aqui para o slide 1, a obsessão como principal obstáculo, né? Então Kardec ele mostra que a obsessão é o maior obstáculo da mediunidade. Por quê? Porque ela vai, né, enganar o médium. Então a comunicação ela sofre uma influência. Ela ocorre quando o espírito se impõe ao médium, né? Ou seja, o espírito ele vai meio que ignorar a vontade do médium, né? Dificultando ou distorcendo as comunicações. Então, por isso que estudar, né? Um estudo prévio é importante para proteger o médium das ilusões, né? E o estudo também permite reconhecer as influências inadequadas, tá? Então, a obsessão é a influência persistente de um determinado tipo de espírito, né? E a obsessão, vamos pensar aqui, jogar para o mundo material, imagina uma pessoa, né, obcecada por outra. Como que ela fica? Ela quer controlar o que a pessoa pensa, como a pessoa se veste, ela quer estar sempre perto. Exatamente o caso do espírito obsessor, né? Ele está obsidiando aquele médium. Então, tudo que ele faz, tudo que ele pensa, tudo que ele fala, aquele espírito quer controlar, né? Assim como ocorre entre pessoas no mundo material, né? E esse tipo de obsessão pode bloquear comunicações elevadas, porque aquela influência energética daquele espírito, né, tá atrapalhando a comunicação de outros, né, de algum outro que queira se comunicar, né? Estudar é importante porque o médium, apesar dele estar sendo obsidiado, né, ele tem controle sobre ele mesmo. Então, ele vai entender quando ele está sendo obsidiado ou não, né? Indo aqui para o slide 2, vamos falar agora sobre os 3 graus de obsessão, né? A obsessão simples, né, ela é algo leve. Então, o médium ele percebe que algo não está bem, né? Por exemplo, tem uns pensamentos persistentes vindo na minha cabeça, mas não são pensamentos bons, né? Não são pensamentos que me levam a ficar tranquilos. São pensamentos que me levam a ficar angustiado, ansioso. Primeiro sinal de atenção, né? Existe um incômodo. Então esse é o primeiro grau. A fascinação, né, ela é um pouco mais grave, né? Porque o médium ele passa a confiar cegamente naquele espírito que está obsidiando ele e rejeita conselhos, né? Então, por exemplo, o espírito ele vai se apresentar como alguém de confiança do médium, né? E o médium vai acreditar que aquele espírito é a única fonte da verdade e só ele deve ser seguido, entre aspas, né? E aí ocorre a fascinação. E às vezes pessoas de fora, né, alertam, falam, né, mas o médium está tão fascinado por aquele espírito que ele nem ouve, né, os sinais externos. E a subjugação, que é o grau mais intenso, né? Quando o espírito ele interfere diretamente na vontade e no comportamento da pessoa. Então, por exemplo, aquela pessoa normalmente tem um tipo de comportamento e obsidiada ela tem outro totalmente diferente, né? Aí já é a subjugação, né? Porque o médium ele vai ter a vontade, mas aquele espírito obsessor ele vai dar um jeitinho de fazer com que aquela vontade mude, ou seja, vai convencer ele de um outro comportamento, né? Isso aí é a subjugação. Constrangimento moral intenso, porque às vezes, por exemplo, o médium ele é levado a fazer coisas que geram constrangimento. Por exemplo, dá um berro aqui no shopping do nada, né? Coisas desse tipo, para chamar atenção, né? E aquela pessoa está sendo constrangida. Mas na cabeça do médium, não, foi o meu mentor que mandou fazer isso, né? Só o que mandou já deu o sinal de estar subjugado, né? Então, esses são os 3 graus de obsessão. A obsessão simples, ele percebe que tem algum pensamento persistente ali na cabeça dele, geralmente não é um pensamento bom, que também não gera um sentimento bom. A fascinação, que é quando ele passa a acreditar que aquele espírito que se comunica com ele é o mais elevado de todos e só ele devo seguir, né? E a subjugação é quando aquele espírito passa a influenciar no comportamento mesmo do médium, né? O que aquele médium sempre fez, né? Atitudes que ele sempre teve de um jeito, ele passa a ter de outro, né? Essa é a subjugação. Indo aqui para o slide 3, nós vamos falar da diferença entre influência espiritual e doença, né? Muita gente fala, a pessoa é médium e não sabe, por isso que está manifestando esse tipo de coisa, né? O autista é médium e não sabe, né? O bipolar é médium e não sabe. Cuidado, né? Cuidado, porque existem questões que realmente são mediúnicas e tem questões que realmente são patológicas. E Allan Kardec fala isso, né? Kardec ele distingue claramente a obsessão de transtornos orgânicos, né? Então, na obsessão não tem nenhum tipo de lesão física, a causa é espiritual. Como que eu sei se é questão patológica ou questão espiritual? Primeiro você vai no médico. Primeiro você vai no médico, né? O médico, né, de preferência um médico especialista no teu problema, então se você tem uma questão de ansiedade, uma questão de bipolaridade, né, vá no médico. O médico ele vai te avaliar. Se você realmente tiver, vai ter, né, vão ter evidências físicas de que você tem aquele problema, né? Então, né, por exemplo, o cérebro ele vai demonstrar que na constituição física dele tem algum tipo de desvio, alguma frequência, alguma vibração no teu cérebro ali que não está em conformidade, né, e vai manifestar aquela doença em você. Aí o médico vai, né, te dar, né, o veredito, se a questão é patológica. Se não for patológica,
Já fui em 3 médicos diferentes, fiz um monte de exame e ninguém detecta nada. Ah, então você procura se na questão espiritual, né? Aí sim tem chance de você levar para a questão espiritual, para a influência espiritual, né? Por isso, soluções puramente materiais não resolvem o problema. Quando a questão é espiritual, solução material não vai resolver o problema, tá? É necessário um trabalho moral, educativo e espiritual. Moral, educativo, espiritual. Moral, de novo, trabalho moral, educativo e espiritual. Como que se resolve um problema espiritual, de influência espiritual? Você já foi no médico, já viu que não tem nada, já fez inúmeros exames e não tem nada. Então é espiritual. Como que eu resolvo? Ah, eu vou lá na médium tal, que vai fechar meu canal mediúnico. Não é só isso. Você tem que como você né, tá sob influência espiritual, você tem que mudar o seu comportamento moral, né? Você tem que se educar, né? Eu conheço um caso de uma pessoa que nasceu médium, e ela recebia comunicações dos espíritos conforme a vibração dela. Então, se ela vibrava no medo, ela recebia um tipo de comunicação. Por ser criança, ela não sabia disso. Mas a mãe dela era muito médium, inclusive trabalhava isso numa religião específica. E essa mãe, né, rapidamente identificou o caso dela e, né, levou para médiums tão desenvolvidos quanto ela, explicando o caso. A médium, né, fechou o canal mediúnico dela, da menina, da criança. Mas só isso bastou? Não. Ela ela tinha que conservar os pensamentos dela, né? Na melhor das possibilidades, manter sempre pensamentos elevados. Não é que a pessoa vai ser assim, agora eu tenho que virar o anjo. Não, a pessoa vai ter pensamentos não tão elevados, vai ter pensamentos de medo, mas não deixar que isso influencie tanto, porque por ter uma questão mediúnica, isso pode voltar a abrir o canal mediúnico. E hoje em dia, essa pessoa já está idosa já, e ela é uma pessoa assim, frequente, assídua da igreja. E isso contribui muito, muito, para que ela não abra o canal mediúnico dela, né? Ou para que ela não receba comunicações que venham a perturbar ela, que venham a se tornar uma obsessão para ela, né? Então, até para aquelas pessoas que têm uma doença patológica, né? Que às vezes não é uma questão espiritual, é puramente patológico, ir num templo religioso, então, vou dizer num templo, buscar trabalhar a sua espiritualidade, seja num templo religioso, seja numa casa espírita, seja desenvolvendo o hábito de fazer uma prece todo dia, 1 ou 2, seja desenvolvendo o hábito de ter pensamentos elevados. Isso ajuda muito, independente de você ter uma obsessão espiritual, uma influência espiritual ou não, né? Eu já vi casos também, né, de a pessoa ela ter uma questão patológica e ser levada a acreditar que é questão espiritual e pessoas introduzirem ela em religiões, né? E a pessoa só quer se curar entre aspas, né? Então também tem esse tipo de questão. Por isso que, se vocês forem buscar ajuda espiritual, busquem ajuda em lugares confiáveis, né? Para não ter esse tipo de problema, né? Para não acabarem caindo numa iniciação em uma religião sem vocês quererem. Porque o que vocês querem é sair do sofrimento, não quer se tornar um adepto naquela religião. Então, orem sempre a Deus, orem sempre a Jesus, peçam proteção para os seus espíritos, para os seus guias espirituais, para os seus anjos protetores, como vocês queiram chamar. Deus não desampara ninguém, tá? Então não vai ser uma religião A, a religião B, a religião C que vai te ajudar com isso, né? Mas busquem sempre locais confiáveis, pessoas bem intencionadas. A intenção diz tudo, tá? E agora nós vamos aqui para o slide 4, falar sobre a importância do conhecimento espiritual, né? O médium esclarecido reconhece sinais sutis. Do nada eu me afastei de determinadas coisas, né? Determinadas pessoas. Às vezes o afasto é benéfico, né? Às vezes. Mas pessoas assim que nunca fizeram, do nada eu deixei de fazer coisas que eu gostava e passei a fazer outras coisas que não me acrescentam em nada. Do nada eu perdi o ânimo para fazer, né? Então o médium esclarecido vai reconhecer sinais sutis, né? Coisas que antes ele fazia, né? Que ele achava legal, empolgante, agora ele só fica ali na inércia, não tem mais vontade de fazer determinadas coisas que ele gostava, né? Então o conhecimento das características, né, desse tipo de problema é essencial, por isso, né, o estudo, né? Outra coisa também, o médium ele está habituado a se comunicar com determinados espíritos, com determinadas qualidades de espírito, né? O conhecimento, a característica daquele espírito, né? E aí do nada esse tipo de comunicação muda, né? A característica mudou. Será que não mudou o espírito? Né? Isso é o médium atento, né? Então quem estuda aprende a identificar as incoerências, contradições e intenções ocultas. Quem estuda, né? Quem não se deixa levar cegamente por qualquer comunicação, incoerência, né? Quando você lê aquela comunicação, a leitura, a música, a escrita, tudo tem uma energia. Quando você lê algo, aquilo tem uma energia, aquela informação ela traz uma energia. A comunicação que o médium recebeu de um espírito mal intencionado vai ter uma qualidade energética. Quando eu leio essa informação, o que isso desperta em mim? Né? É o questionamento. O espírito mistificador, ao perceber que não encontra espaço para ilusão, naturalmente se afasta, né?
Então é um trabalho de garimpo do espírito mistificador. Ele vai de médio em médio. Aquele médio ali não tem abertura, tchau. E aquele médio ali, alta chance de abertura, porque ele próprio já se impressiona com muita coisa. Aí você vai ser enganado, né? Então o estudo, ele protege e orienta, né? Porque não é ser médium, né? Deitar no sofá e vida que segue. Não, você tem que estudar, tem que se orientar, você tem que se proteger, né? Sem pânico. Sempre peça a proteção do seu tutor, do seu guia, do seu anjo, de Deus. Ele vai te ajudar, ele te ajuda, né? A influência moral do médium também é importantíssimo falar disso. Porque, como eu já falei várias outras vezes, o que a gente faz no nosso dia a dia, o que a gente pensa, o que a gente intenciona no nosso dia a dia, vai dizer o tipo de energia que nós vibramos, né? Então, né, se a gente vibra numa energia boa, que bom, bons espíritos. Se não vibramos numa energia boa na maioria das vezes, que mal, maus espíritos. Maus espíritos no sentido de não são evoluídos. A comunicação vai ser como se você parasse para conversar com qualquer pessoa na rua, ia dar no mesmo, né? Então, a faculdade espiritual não depende da moral. Então, às vezes, nós temos médium ostensivo, nossa, com a mediunidade muito latente, mas, né, com a moral prejudicada. Sempre que pode, tenta se dar bem em cima de alguém, né? Sempre que pode, está falando mal de alguém, criando contenda. E aquele é um médium ostensivo. O que esse médium vai fazer? Vai, né, oferecer a mediunidade dele para espíritos com a mesma qualidade moral que ele, né? A qualidade das comunicações, né? Então, aqui, como a gente falou, a faculdade moral, a faculdade mediúnica não depende da moral, ou seja, o médium, independente da qualidade moral que ele tenha, ele vai ter aquela faculdade mediúnica. Agora, a qualidade das comunicações depende da moral do médium, né? Você, para ser um médium ostensivo, você não precisa ser um anjo de luz, né? Mas, para você receber comunicações de anjos de luz, você precisa ter uma ótima qualidade moral, né? A ética atrai bons espíritos. Então, se eu sou uma pessoa ética, se eu não quero fazer mal, se eu sei que as minhas atitudes, né, influenciam as pessoas e a energia ao meu redor, e se eu tenho a intenção de fazer esse mundo um lugar melhor, né, eu tenho que ser ética, né? Aquela decisão não me favorece. Eu vou ser antiética para que essa decisão passe a me favorecer? Isso é o que vai dizer a qualidade moral do médium. As escolhas dele. Tanto que aqui, colocamos aqui na balança, né, as escolhas. Influência moral. Indo aqui para o 6º slide, o orgulho é a principal fragilidade do médium, né? Kardec ele vai dizer que o orgulho é a maior porta de entrada para espíritos enganadores, ou se é, né? E o orgulho é um problema que pega todo mundo, sem distinção, né? O que o espírito vai falar? Nossa, você é um médium muito bom, né? Poxa, você tem muita capacidade para receber uma comunicação assim de um espírito bem elevado mesmo, porque você é especial, né? Você é distinto. E ele vai inflar o orgulho daquele médium. E obsidiou muito fácil. Pessoas que têm um orgulho muito frágil são muito suscetíveis a esse tipo de a obsessão. É muito. Porque é muito fácil encantar essas pessoas orgulhosas. É muito fácil, né? Então, assim, né? Olha só, o mundo espiritual, gente, não é muito diferente do mundo material, né? Por exemplo, no mundo material, nós temos aí pessoas tentando arrancar dinheiro da gente de inúmeros golpes distintos. Pessoas que se passam por familiares, dizem que são sequestradas, né? A imaginação do pessoal que quer fazer esse tipo para roubar a gente é enorme, né? O espírito é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. O espírito obsessor, ele vai se utilizar de artifícios assim inacreditáveis para te obsidiar, né? E se você tem orgulho, nossa, isso aumenta muito as chances de obsessão. Então, a vaidade, né? O médium, né? Eu ia falar da vaidade desse tópico aqui, mas vamos para uma outra elaboração aqui. O médium que se julga infalível, que se encanta com nomes ilustres, se sente especial, ele perde a vigilância. Muito fácil, muito fácil. Perde a vigilância, né? E pra gente entender isso na nossa mente, é só jogar pro mundo material. Já viu a bajulação? O que é a bajulação, né? A pessoa, às vezes, está numa condição melhor de vida, e aí aparecem os bajuladores, né? Que vão inflar, vão atribuir qualidades que você não tem, ou vão dar um valor muito excessivo a qualidades que você tem bem pouquinho, né? Só pra quê? Pra ficar perto de você. O espírito que vai se utilizar do teu orgulho pra te obsidiar, exatamente o mesmo mecanismo. Ele vai te bajular, ele vai dizer que você é especial, ele vai dizer que a tua palavra é a palavra de um médium que recebe uma comunicação de um espírito tal, e que a tua palavra ela é indiscutível, ela é a única verdade do universo, né? E vai te enganar, né? Diz que você recebe comunicação do Getúlio Vargas, de nomes de Machado de Assis, de Beethoven, né? Para fazer você achar que você é especial, né? Todos nós somos especiais, todos nós somos, né? Se todo mundo é especial, ninguém é especial. Nós somos especiais na nossa relação com Deus, né? Então, o bom médium, ele é simples, ele é modesto e aceita a avaliação externa sem resistência, né? Mas você está agindo desse jeito, reflete, não sei o quê, né? E vai
E, geralmente, quando o médium está sendo enganado, ele não aceita que as pessoas falem, né? Também tem que tomar um certo cuidado também, né? Que tem gente que está ali para alertar a gente no bom sentido e também no mal, né? Às vezes quer ver problema onde não tem. Mas aí cabe o nosso discernimento. Geralmente é como a conversa chega, né? Sempre busca a intenção, gente. É um trabalho assim, é algo que a gente tem que vigiar. Não vem assim de mão beijada. A gente tem que fazer um esforço para buscar a intenção, avaliar o nosso momento, avaliar as nossas atitudes. Não tem pra onde correr, assim tem que ser. E a gente tem que trabalhar isso dentro da gente, né? Mas, voltando novamente aqui, a vaidade abre espaço para o engano, né? Como eu falei, vaidade reforça o orgulho atrai bajuladores vão enganar a gente para se manter perto da gente. Exatamente o caso do espírito obsessor, né? A humildade protege o médium, por quê? Só sei que nada sei. Essa é a humildade. Será que é isso mesmo? Será que eu sou tudo isso mesmo? Não sei se é isso que eu quero. Aí vocês se apoiam nas suas intenções, né? Independente do que eu seja, a minha intenção é trazer comunicações elevadas para ajudar as pessoas. Recebi uma comunicação aqui. Eu leio, não sei se isso aqui tá elevado não senti uma coisa boa aqui. Essa aqui eu descarto. Pronto, o espírito já saiu de perto de você. Você não quer propagar o erro, né? Indo aqui para o nosso último slide, resumindo aqui a nossa conversa, né? A mediunidade pode falhar por influência espiritual inadequada. Sim, né? Vai falhar porque você vai emanar, né, comunicações que não são elevadas. E aí ela falhou. Quando você fala coisas que não te fazem evoluir, não levam as pessoas a evoluírem, você falhou, né? A obsessão é o principal fator de bloqueio, com certeza, né? Porque vai vir um espírito mal intencionado e vai se utilizar de você para comunicar, dar informação errada, atravessada, gerar contenda, por aí afora. O estudo é a ferramenta essencial de proteção. Como tudo no espiritismo de Allan Kardec, o estudo é essencial para se proteger. O autoconhecimento também. Através do estudo você vai descobrir que o autoconhecimento é muito importante para se proteger desse tipo de espírito, né? Só o fato de você saber, né, que você tem que vigiar as suas intenções, avaliar se você está sendo ético, né? O teu dia a dia, como você age no dia a dia, é o que vai dizer se você está suscetível ou não a receber, a ser obsidiado. A moral do médium influencia diretamente as comunicações, né? Então, como dito anteriormente, a maneira como você age no dia a dia, tua energia no dia a dia, suas intenções, né, vão dizer qual é a qualidade da moral do médium. Humildade e discernimento garantem segurança espiritual. Humildade, só sei que nada sei, né? O espírito vai vir falar, não, mas você é muito especial, você é o que recebe a comunicação de Maria de Nazaré, né? Humildade, aqui ó, humility, humildade, né? Humildade. Será que é mesmo a Maria de Nazaré que está falando comigo? Fala comigo aí, Maria de Nazaré. Aí ela vem, manda uma comunicação toda estranha, né? Parece até que tá conversando com uma pessoa qualquer na rua que não tem nada para te acrescentar. Você vai ler, não, mas isso aqui é Maria de Nazaré, eu recebo a comunicação dela, é isso aqui que ela tá falando. Não, né? Discernimento garantem segurança espiritual. E agora vamos para a nossa frase de reflexão aqui. Tenho buscado mais desenvolver minha consciência interior ou apenas a minha faculdade mediúnica? Pergunta bem interessante, né? A pessoa que é médium, ela busca desenvolver o autoconhecimento, ou seja, o que vem na minha mente com frequência? O que eu intenciono? O que eu faço? Quais são as minhas atitudes? Quando que eu fico ansiosa? Quando que eu fico com medo? Quando que eu fico feliz? O que me deixa feliz? O que me deixa triste? O que me faz perder o controle? Isso, consciência interior. Quando que eu tenho a capacidade de sentir quando eu estou num bom momento e quando eu não estou num bom momento, né? Isso é consciência interior. Isso vai te ajudar a distinguir o que é seu e o que não é. Se eu foco apenas na minha faculdade mediúnica, eu quero desenvolver minha faculdade mediúnica, né? Eu estou recebendo a comunicação desse espírito aqui, eu quero melhorar, eu quero ter outros dons, né? Não, meu querido. Trabalhe a tua consciência interior primeiro, porque isso é mais importante do que a sua faculdade mediúnica. Isso vai dizer se você vai ser um médium feliz ou um médium perturbado. Então é isso que você tem que trabalhar primeiro, entendeu? Então é isso, encerramos aqui a nossa aula 18 e espero ver vocês aí na aula 19, lembrando que nós temos 25 aulas, estamos próximo do final dessa sequência aqui de aulas. Agradeço enormemente a presença de vocês que ficaram até o final desse vídeo e vamos até o próximo.